Gênesis 32, verso 28, diz assim a palavra do Senhor. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Vou ler mais uma vez. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém? Se assente, por favor. Glórias a Deus. Vamos falar nessa noite, irmãos, de um homem, um personagem da Bíblia que muito se identifica conosco. Primeiro por causa da série de atividades que ocorrem na vida de Jacó. Um homem também com uma promessa. Todos nós temos uma promessa do Senhor. No caso do Jacó, Deus havia lançado algumas promessas desde a gestação. Além de ser gêmeos, ele gêmeos com Esaú, Deus já propõe algumas coisas a respeito da vida de Jacó. Fala poucos detalhes da vida de Esaú, no ventre ainda. Mais tarde Deus também se manifesta e também apresenta uma história para Esaú. E desde já eu quero deixar claro para todos nós e certificado ao nosso coração: Deus já tinha um plano ao nosso respeito. Ele já falou sobre esse plano. No coração dele já está tudo certo, já está tudo alinhado. Agora tem o meu papel e tem o seu papel para se ajustar ao plano do Senhor. Amém? Nós que entramos no plano dele. Ele diz que em João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas pelo intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas olhando essa altura da história, quando Jacó vai para um lugar chamado Val de Jaboque. Jaboque é um rio que é possível passar. Conforme nós falamos, garotada que ia brincar escondido do pai e da mãe. Cadê esse pessoal que voltava cheirando peixe e falava assim para a mãe: não fui no rio não. Era ou não era assim? A mãe só fazia assim na pele, o risco. Mas o Val de Jaboque, esse rio, era um rio que dá pé, era possível passar. E o nosso irmão Jacó, ele toma algumas providências, porque chegou o momento dele mudar radicalmente o estilo de vida dele. Queridos, chega uma hora, ou nós somos radicais, ou nós continuamos andando em círculo. A mensagem nessa noite, queridos, é alicerçado nessas mudanças radicais que vai ser necessário alguns de nós tomarmos nessa noite. Ouça a história do Jacó. Mamãe engravida, os gêmeos começam a competir dentro da barriga da mamãe. A mamãe questiona Deus: olha, o que está acontecendo dentro de mim? Como Deus é bondoso, um Deus amoroso, e não deixa as nossas perguntas em aberto no ar, Deus respondeu para Rebeca. Irmãos, é questão de sensibilidade à voz do Espírito Santo. Toda pergunta que nós fazemos para Deus, Ele tem prazer em responder. Amém? Ele não deixa a gente no vácuo. Esse vácuo é nós, seres humanos, que às vezes não conseguimos entrar nesse espaço, nesse silêncio, mas Deus continua falando até o dia de hoje. O pastor José Pedro leu o capítulo 13 de Hebreus, mas no 12 ele começa assim: havendo Deus falado outrora ou antigamente, muitas vezes pelos profetas. Então Deus fala e fala bastante. Deus gosta de conversar. Por isso que Ele é Deus, um Deus de relacionamento. Somos nós que muitas vezes não tem um tempinho para falar com Ele. Isso se chama oração. Então Deus conversa com a Rebeca e fala: dentro de você, Rebeca, tem duas nações. Não se trata apenas de duas crianças que vão nascer e compor a sua família. Tem duas nações dentro de você. E sem dúvida, Rebeca, o menor vai comandar o maior vai se sujeitar ao menor.
No decorrer da história, a mamãe, ela tentou dar um jeito para cumprir-se a promessa do Senhor. E nós temos essa grande dificuldade de tentar, de dar um jeitinho para que a promessa do Senhor se cumpra. Irmãos, nós citamos hoje de manhã, e eu repito, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele falou alguma coisa, irmãos, Ele vai cumprir a promessa do Senhor. Não sei quantas promessas você ouviu ao seu respeito, mas o céu continua falando, sim, essa promessa é para ele, sim, essa promessa é para ela, sim, essa ordem é para ele, sim, essa ordem é para ela, é para ele e ela. Quando o Senhor diz isso para nós, irmãos, nos resta ter o comportamento de Samuel, quando houver confusão. Procure uma orientação, e quando o Senhor falar, diga assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. Então Jacó, ele cresce alicerçado nessa promessa. O filho mais novo vai comandar o mais velho. O filho mais novo, Jacó, ele é o queridinho da mamãe. E o filho mais velho, Esaú, o queridinho do papai. Não pode ter isso na família. Se tiver 2 ou 3 filhos, tratamento igual para todos, amém? Então havia essa diferença: Jacó apegado com a mãe e Esaú apegado com o pai. Jacó cuidava do lar junto com a mãe, Esaú cuidava do campo. Como o Esaú, ele é o filho mais velho, Deus, ele deixou uma bênção para o filho mais velho. A primeira bênção é herdar o nome da família, é perpetuar o nome da família. Primeira bênção do filho mais velho, se chamava primogênito, o primeiro a ser gerado. A segunda bênção é ele adquirir o dobro da herança que tinha que distribuir para a família. O primogênito, ele ficava com o dobro da herança. Mas o Esaú, ele tem algumas deficiências espirituais. Ele não entendeu o valor da primogenitura. Aliás, ele desprezou aquilo que Deus determinou. Isso é grave. Isso é uma queda espiritual violenta. Ele não se importou com o padrão de bênção que o próprio Deus propôs. E foi vencido, pasme, irmãos, quem não conhece a história, e foi vencido pelo estômago. Chegou um dia, não teve sucesso na caçada. Chega um dia, o Jacó, que é bom na cozinha, a comida estava cheirando tipo o almoço de vocês hoje. E o Esaú, ele joga fora a bênção que ele tinha por um prato de comida. Ele desprezou por um prato de comida. Quando que nós desprezamos a bênção de Deus por coisas transitórias, irmãos? Quando a nossa alma tem sede de outras coisas que não é do próprio Deus. A gente vai lá e qualquer oferta a gente abraça e tá bom, deixa essa bênção para lá, está demorando a se cumprir. O Esaú teve essa postura. Ele viu uma oportunidade de abastecer com algo transitório, temporário, para resolver aquele problema de imediato ali, e desprezou a eternidade, aquilo que Deus tinha para ele. Em nome do Senhor Jesus, não negocie aquilo que Deus falou que é para a tua casa, que é para o teu casamento, que é para os teus filhos, que é para a tua família. Não negocie em nome de Jesus. Chega um momento que a Rebeca, ela vê que o Jacó, ele quer abençoar, porque os dias estão avançados de Jacó. Ele quer abençoar o primogênito. Qual que é o nome dele, o primogênito? Esaú. E o papai pede para o Esaú ir lá fazer uma caçada. Depois dessa alimentação do papai, vem a bênção. Então o Jacó, ele vai abençoar Esaú, e a mamãe ouve e fala: não, mas Deus falou que o Jacó que ia receber essa bênção. O Jacó tenta se esquivar, tentar não entrar nesse esquema da mamãe, mas a mamãe teve uma atitude feia. Vai, porque eu sou a sua mãe. Alguém me ensinou no exército o seguinte: que ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda
não se obedece. Então a mamãe Rebeca, ela estimula o filho a entrar no esquema que Deus não se agradou. Teve um peso violento para Jacó. Então ela vai lá, dá toda a instrução para se preparar a comida que o Jacó gostava, enquanto Esaú está lá caçando, procurando o guisado que o papai gosta. Aí lá vem o Jacó fingindo primeiro, como o Esaú quer dizer, aquele homem que é peludo, né? Como ele tem um corpo diferente, Jacó e Esaú é totalmente diferente, monta um esquema em cima de si. Mais uma trapaça. É linda a voz de Jacó, que ele fala assim: a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ninguém engana papai e mamãe. Mas o projeto tocou adiante e o Jacó abençoou, melhor, o Isaac abençoou Jacó. Nessa bênção, e depois que entrega a bênção, aí lá vem o filho que está lá caçando, ele vem para poder entregar também e receber a bênção dele, sabendo que ele tinha vendido a bênção dele por um pratinho de comida chamado lentilha, um prato barato. Aí a confusão começa, a guerra começou dentro de casa, o Jacó tem que fugir, foge para a casa de um tio chamado Labão, começa a encrenca na vida dele, porque ele gosta de uma mulher lá. O Labão engana o Jacó, porque ele trabalha 7 anos para poder conquistar essa mulher. Na hora que vem a resposta dos 7 anos de trabalho, o Jacó ele fala assim: vou chamar o Procon. Está errado aqui a encomenda. Não foi essa aqui que eu pedi, o Labão. Não, a gente só não entrou no acordo porque tem uma ordem. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. Então tudo bem, o que tem que fazer? Trabalha mais 7 anos. 14 anos, aí ele recebe a bênção dele. Começa a trabalhar, é um homem próspero, começa a crescer, expandir a empresa do Jacó. Aí o Labão, o Jacó encheu a casinha dele de coruja. Para que coruja mesmo, irmãos? Espantar olho gordo, já ouviram isso? Tem que pôr umas corujas aqui em casa aqui. Confia nos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Irmãos, o Brasil é muito místico. A inveja cresceu, Labão e Jacó. Quanto mais crescia a empresa de Jacó, mais a inveja também de Labão crescia. Jacó propõe a mudança de esquema e continua crescendo. Chega uma hora que ficou insustentável caminhar junto. Jacó decide partir. Agora seu patrimônio é grande. E ele chega nesse lugar que nós lemos aqui. Para poder voltar para a terra dele, ele precisava, era obrigatório passar onde ele tinha uma intriga com o irmão Esaú. De uma forma ou de outra, ele ia bater de frente com Esaú. E olha o que acontece. Você está com a Bíblia aberta? Gênesis 32. Olha esse cenário. Oh, aleluia. Verso 22. Gênesis 32, verso 22. Glórias a Deus. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou. Qual que é o nome do lugar aí? Então Jacó, 2 mulheres, estava de acordo com a lei civil, mas tinha complicações em casa. Eu tenho que entender qual que é a lei de Deus. Verso 23. E tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou, com quem que ele ficou, irmãos? Só. E lutou com ele um varão até quando? Até de manhã, ou até quando a alva subia. Ouça isso no verso 24. Jacó ele fala para todo mundo ir, para as esposas, para os filhos, tudo, passa tudo. Eu vou ficar aqui no Val de Jaboque. Eu e Deus. Está tudo errado na minha vida, eu preciso um encontro sozinho com Deus. Essa foi a voz de Jacó. Não dá mais para eu ter esse patrimônio enorme, 2 mulheres,
filhos, está uma bênção essa casa, a conta bancária está andando bem, o carro está legal, a escola dos filhos está uma bênção, está de vento em popa aqui as coisas, mas com Deus eu estou péssimo. Aí ele toma uma atitude de ficar sozinho com Deus. E quando nós ficamos sozinhos com Deus, olha o que acontece, verso 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele lhe disse: não te deixarei ir, senão o quê? Vamos ler todos juntos aqui na tela. 1, 2, 3. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que... Deixa eu dar uma dica para você. Quando você estiver sozinho com Deus, não saia de lá, desse lugar, enquanto Ele não trazer paz no seu coração. Em alguns momentos, o problema nem vai estar resolvido, mas a primeira coisa que Deus faz para resolver os problemas que nós temos, ou nos ajudar a resolver os problemas que nós temos, primeira coisa, Ele restabelece paz dentro de nós. Sem paz a gente não consegue se movimentar. Depois que a paz está dentro já do Jacó, ele fala: bom, agora eu posso prosseguir jornada, agora eu posso enfrentar o Esaú. Mas essa luta diz que não foi uma luta de 5 minutos, nem de 50, nem de 5 horas. A noite do judeu começa 18 horas. Anoiteceu, ele começou a lutar com o anjo. Mais ou menos 11 horas de luta. Irmãos, e não é luta de MMA. Não é a luta que nós entendemos aqui de artes marciais. É compreendendo a bênção que tem para a vida dele, e ele estava fora do propósito. O Jacó com certeza dizia assim: Senhor, teve uma promessa lá no ventre da minha mãe. Sim, nós erramos no meio do percurso, mas tem uma promessa, e hoje eu vim aqui para reparar a minha vida. Não saio daqui enquanto a minha vida não mudar. Já fez uma oração assim? Deus, a minha vida está arrebentada, não está dando certo. Essa casa está uma desordem, o meu relacionamento com a esposa está uma desordem, o meu diálogo com o filho está péssimo, o diálogo com meus pais está péssimo. Eu só saio da tua presença, desse lugar de oração, quando o Senhor responder. Isso é uma mudança radical. A primeira mudança radical foi ele perseverar na presença do Senhor. A minha dica nessa noite é para você: não tenha 5 minutinhos só com Deus, espere a resposta dele. Como o anjo que está guerreando aqui precisava voltar para o lugar dele, no verso 27 diz assim: e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. É um exercício para nós aqui, vou contar até 3. Você fala bem forte o seu nome. 1, 2, 3. Josué. Vocês ouviram algum nome ou não? Nem dá, né? Por que Deus faz isso? Qual é o teu nome? Deus está perguntando assim: você conhece a tua identidade? Irmãos, quando Deus pergunta se a gente se conhece, é porque vem coisa boa pela frente aí. O anjo fala assim, o anjo sabia, irmãos, que o nome dele era Jacó. Mas Deus está falando assim, através do anjo: tem como você cair em si e ver que o negócio está completamente revirado? Ora que, com certeza, o Jacó respondeu: sim, sou Jacó, e contou toda a tradição deles. É que a Bíblia sintetizou o assunto necessário. Só trouxe para nós o que edifica, que é para a nossa construção espiritual. Mas a ideia do anjo, a hora que ele vê que o Jacó, ele cai em si, a ideia dele é: certo, então como está Jacó? Quem passa por esse vale, aliás, Jabó quer dizer
lugar de travessia, não pode ficar do mesmo jeito. Ou nós entramos em outra atmosfera espiritual, ou nós entramos em outra atmosfera familiar, ou nós entramos em outra atmosfera profissional, e assim vai. Você pode fazer a tua lista nessa noite. Porque o Val de Jaboque que o Senhor colocou diante de nós nessa noite, inclusive para não voltarmos para nossa casa com a mesma história que nós entramos aqui hoje. Ele quer mudar isso aí. E é uma mudança de choque. É como se o GAT, a rota, estivesse ali na porta, ó, vai mudar hoje. A rota de Deus chegou aqui. Deixa ele jogar gás de pimenta. Deixa ele vir com bala de borracha. E a bala de borracha foi disparada aqui, acertou a coxa. Acertou a articulação de Jacó. Enquanto nós não somos desarticulados por Deus, o orgulho continua. A soberba continua. Eu penso assim mesmo e acabou. É assim e acabou. Deus veio tocar na nossa coxa hoje. Deus veio nos desarticular. Deus veio quebrar a banca. Só que como foi desarticulado o Jacó, olha isso, o verso 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e venceu, ou prevaleceste. Ouça isso aqui, ó. Ele lutou com Deus, não contra. Você entende isso ou não? Uma coisa é lutar com Ele, outra coisa é lutar contra Ele. Como nós estamos lutando? Com Ele ou contra Ele? O que é lutar contra Deus? Deus propõe um caminho perfeito, veredas retas para nós. A gente vai na contramão. Isso é lutar contra Deus. Lutar com Deus é entrar numa jornada e falar assim: Deus, está difícil, não está fácil não. O negócio está pegando aqui em casa, o negócio está pegando aqui na família, o negócio está pegando aqui no trabalho, o negócio está pegando na escola, o negócio está pegando na faculdade. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, o negócio está esquisito dentro de mim. Está tudo atravessado. Estou sem pontos de segurança nenhum. Sou sem âncora nenhuma. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Isso é lutar com Ele. E quando nós nos rendemos à vontade dEle, diz que o nome do Jacó foi mudado. Para qual nome? Israel. O Jacó significava suplantador. Suplantador é aquele que pega no calcanhar do irmão. Foi o exemplo que citei lá. Havia uma briga dentro do ventre da mãe. Ele nasceu grudado no calcanhar de Esaú, o Jacó. Suplantador, aquele que agarra o calcanhar. Aí Deus fala: não, esse nome é forte demais. Já que você está no Val de Jaboque, eu preciso de uma referência quando você passar na sociedade, ô Jacó. Uma referência de quem luta com Deus e vence. Aí Deus diz assim: Israel é um ótimo nome para você, porque você não lutou com qualquer um, você lutou com um príncipe, com um guerreiro que sabe que é guerrear, e você venceu. Preste atenção, como nós podemos voltar para o nosso lar hoje. Sabe aquela circunstância que está amarrada, só você e Deus sabe? A circunstância vai ter que olhar para você e falar: o que aconteceu? Você parece outra pessoa. O que é lindo é que quando o Jacó vai se encontrar com a família, pastor João, ele chega lá mancando, né? Porque desarticulou a coxa. E eles ficaram preocupados com o Jacó mancando. Mas dentro dele estava assim: não tem problema que eu tenha uma deficiência física agora. O meu caráter mudou agora. Os meus pensamentos mudaram a respeito de Deus. As minhas atitudes mudaram a respeito de Deus. Mesmo que há uma deformação no meu corpo aqui fora. Olha só o Paulo falando, 2 Coríntios 4:4. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. O Israel se apresenta lá. Todo mundo chama: ô Jacó, ô Jacó, ô Jacó, ô Jacó. Ah, o Jacó está andando diferente. Mas dentro dele já estava assim: tudo bem, pode chamar de Jacó, mas dentro de mim agora eu sou um príncipe. Eu sou aquele que lutou com o príncipe e venci.
E aquele que luta com o príncipe e vence, ouça isso, verso 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar como Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, do nervo encolhido. O lugar se chamava Val de Jaboque, lugar de travessia. Aí o Jacó fala assim: bom, eu vim aqui com uma personalidade, com alguns pensamentos totalmente próprios. Eu tive que atravessar toda essa luta, e esse marco tem que ser mudado também, não pode chamar só a travessia. Aí ele muda o nome de Val de Jaboque, verso 30, para Peniel. Peniel significa aquele que vê a face do Senhor. Enquanto nós não temos uma experiência profunda com Deus, a gente continua no Val de Jaboque. Enquanto a gente não tem essas experiências marcantes, divisores de água da nossa vida, a gente continua no Val de Jaboque. Mas como o nosso Deus é um Deus de aliança e de promessa, o Jacó, ele é um patriarca, tem uma promessa sobre ele. Deus, ele não permite que o Jacó ele fique se amargurando naquele espaço ali, e ele até se, entre aspas, atreve a perguntar: qual que é o nome do Senhor? Deus, ele não responde o nome dele aqui no verso 29. Para Moisés ele responde: eu sou o que sou. Deus fala para Moisés. Aqui Deus, ele se guarda, mas diz no verso 29 que ele tinha uma bênção para Jacó. Irmãos, a bênção de Deus, no século que nós vivemos, existe uma certa confusão. O que é a bênção de Deus? Ouvimos muito falar sobre legado. Precisamos deixar um legado para os nossos filhos, precisamos deixar um legado para a nossa família. E ouvi esses dias do pastor Luiz Hermínio e concordo com ele. Ele diz que legado é uma oferta remida. Legado é uma condição de entrega sem dívida. Por isso que Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele entregou para nós, lá em Colossenses 2, diz que ele pagou a dívida que era contra a minha vida, que era contra a tua vida. Diz que ele rasgou a cédula que era contra nós. Deixa eu ver se dá para rasgar. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, dívida de pecado. Jesus vem, se entrega, pega a nossa dívida, invalidou o documento. Mas preste atenção, o que o nosso inimigo faz. Por que nosso? Porque está escrito, Pedro diz que o vosso adversário, o diabo, não é inimigo de Deus. Deus é soberano, onipotente. Não tem duelo com Deus, ele é o todo-poderoso que vence sempre. Então temos um adversário que anda ao nosso derredor, rugindo como um leão que possa tragar. Sabe o que ele faz, pastor Adalberto? Ele tenta colar a nossa promissória. Ele tenta colar e fala para nós, não para Deus: e você era pecador, você isso, você aquilo. Mostra a listinha nossa diante de nós. Mas nessa noite o Espírito Santo está nos dizendo, querido, que essa cédula já foi rasgada, foi invalidada. Quando que o inimigo não pode colar de novo a nossa cédula? Quando o próprio verso de Colossenses completa assim: que ele cravou a nossa cédula na cruz. E Satanás não suporta a cruz.
Porque a cruz é um lugar de salvação, de redenção, de vitória. A cruz. Então, quando ele veio nos acusar, o Senhor nos deu autoridade para repreendê-lo. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, te estimular a exercitar essa autoridade. Você que tem a sua cédula rasgada, não permita Satanás ficar jogando na tua cara os teus pecados. Não permita ele ficar jogando tudo na tua família a respeito daquilo que você já venceu. Pastor, mas tem coisa que está perseverando na minha casa. Última leitura, Mateus 18, por favor. A partir do verso 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos, olha essa versão aqui, verdugos, olha a minha, atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O Jacó tinha uma pendência de quase 20 anos com Esaú. Volta no verso 34, por favor, Sam. O Jacó passou quase 20 anos na mão de torturadores da alma, inquieto, enquanto ele não foi para o Val de Jaboque, falou: Senhor, me transforma. Se você continuar lendo Gênesis 32, depois vai ao encontro de Jacó e Esaú. Uma restauração linda na casa. O Esaú já estava pronto para perdoar. Nesse trecho que nós lemos, diz que um administrador devia uma quantia incalculável, impagável. Aí Deus vai lá e perdoa esse administrador. Nós somos mordomos do Senhor, administradores dos bens que Ele nos deu. Só que esse administrador, ele tinha funcionários. Aí um funcionário devia 100 dias de trabalho, ou 100 dinheiros. Hora que esse servo, ele vai lá e suplica: não, eu vou pagar, é só 100 dias de trabalho. O administrador fala assim: de jeito nenhum, eu quero você na prisão até pagar. E foi lá. Só que chegou ao conhecimento do Todo-Poderoso, da conduta dele, da falta de compaixão. E diz que esse administrador foi lançado para os atormentadores tirarem a paz dele. Ouça isso. A ausência de perdão arranca a nossa paz. Mas quantos anos a gente quer passar sendo torturado? Irmãos, tortura, eu sei que é isso, hein? É horrível.
Não é algumas horinhas, é enquanto não se libera perdão. Sabe qual foi o brado de Jesus lá na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem. O negócio de Jesus é perdão. E sabe o que o Senhor está fazendo entre nós nessa noite? Ele quer restaurar famílias, casamentos, amigos, para arrancar dessa tortura que está vivendo. Não deixe que os torturadores acabem com o teu fôlego mais. Não permita que os torturadores deixem esse pesadelo na tua vida. Porque o Senhor, Ele veio tirar de nós o fardo. Olha só o brado de Jesus: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos... Comigo, faz assim, ó. Sabe aquele dia quando você acaba o expediente, você fala: uau, Deus tem mais alívio do que esse alívio que nós temos aqui. E eu vos aliviarei. E olha a voz de Jesus: e encontrareis descanso para a vossa... O negócio de Deus é com a nossa alma, irmãos. Só que como a nossa alma está sendo torturada, até dormir está difícil para alguns. Até trabalhar está difícil para alguns. Não consegue, não tem paz no trabalho, está tudo errado. Pastor, por que minha vida está revirada? O Senhor, através da palavra, te responde hoje: libera perdão. Libera. Mas a afronta, pastor, você não sabe qual que foi a afronta. Sim, Deus perdoou a dívida daquele administrador impagável. 10 mil talentos de prata é mais ou menos $1 trilhão. Quanto tempo tem que trabalhar para pagar $1 trilhão? Aí sempre multiplica pelo valor do real, aí faz a nossa conta. Impagável, é a vida toda. Aí Deus fala assim para o administrador: está perdoado, ok? Então não tem ofensa que a gente pode falar assim: me machucou demais. Ah, é? Vamos olhar para Jesus então. Coroa de espinho no nosso lugar, cravos nas mãos e nos pés no nosso lugar, açoitado até as vísceras aparecerem no nosso lugar. Foi envergonhado, constrangido. Jesus ficou seminu na cruz, no nosso lugar. Quem somos nós então para falar assim, irmão Fábio? Ah, me ofendeu muito. Quem somos nós, se Ele já perdoou as nossas ofensas? Nós estamos no Val de Jaboque. Vai da tua oração nesse instante falar assim: mas eu quero que esse lugar passe a se chamar Peniel. Eu quero estar face a face com o Senhor. E sair da unha dos torturadores, porque o nosso Deus é um Deus de paz.